Começa agora mais um A Contrapelo, o seu podcast de ciências humanas. Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio Diniz, sou professor, historiador e quero apresentar no podcast da página A Contrapelo o tema da minha pesquisa. Ela trata da relação entre melancolia e história nas obras de Paulo Prado e Alcides Arguedas. Eu gostaria de fazer uma divisão em dois podcasts, na verdade, onde em um primeiro eu abordarei a ideia de melancolia e história com uma historicidade da ideia multissecular de melancolia. E no segundo momento, no segundo podcast, eu vou abordar a melancolia e a história a partir da ideia de melancolia que surge nas obras de Paulo Prado e Alcides Arguedas. Nesse caso, já é uma questão de intencionalidade bem mais definida. Para o nosso primeiro podcast, Melancolia e História, a historicidade de uma ideia multissecular, eu procedo uma seguinte divisão. Em primeiro, a história social, a história das ideias, a história intelectual, a história dos conceitos e a ideia de melancolia. O segundo, a melancolia e a genialidade. O terceiro, a melancolia dissecada. Um quarto, iconologia da melancolia. E, finalmente, algumas considerações a respeito dos tópicos abordados no podcast. Muito bem. Melancolia e história. A historicidade de uma ideia multissecular de melancolia. A história social, a história dos conceitos, a história intelectual, de certo modo, mudam de acordo com a pátria, mas se encontram na riqueza extraída a partir do encontro, a partir das abordagens que possibilitam. Se pensarmos na melancolia como conceito, nós não poderemos deixar de pensar numa hermenêutica dos conceitos proposta por Koselleck em sua História dos Conceitos, que procura perceber o campo semântico no qual esse conceito produz e reproduz. Qual a relação entre passado e presente em uma obra, em um trabalho que se propõe a interpretar o passado, talvez a possibilidade de deslindar os significados profundos e os significados mais evidentes desse. O conceito de melancolia, portanto, se pensarmos nessa linha de Koselleck, ele só pode ser percebido em sua base temporal. Isso diz para mim que esse conceito ele se modifica ao longo do tempo. Isso demonstra, principalmente quando em História dos Conceitos, Koselleck, de forma muito perspicaz, ele nos demonstra que a modernidade ressignificou conceitos que pertenceram ao mundo anterior, ao mundo pré-científico, a um mundo pré-moderno, mundo anterior a essa grande profusão de ressignificações que a modernidade nos apresenta. Então, nós podemos saber que existe uma percepção da melancolia diferente para períodos históricos distintos. Fugindo um pouco da hermenêutica alemã e pensando na concepção de história dos análises, eu tenho que François Hartog poderia chamar isso de diferentes regimes de historicidade, dão características diferentes a conceitos aparentemente iguais. Portanto, a ideia de melancolia entre os gregos não será a mesma ideia de melancolia entre os monges da Idade Média, entre os renascentistas de Florença, entre os homens que vão construir a sociedade industrial e entre nós hoje.
Essa percepção parece óbvia, mas é preciso tê-la em nosso horizonte de pensamento. Porque trazendo essa visão nós podemos perceber aquilo que muitas vezes não é dito na abordagem histórica. O dito, ele é evidente, obviamente é importante, mas o não dito também assume essa importância, principalmente quando nós vamos lidar com fontes históricas para se trabalhar digamos assim, esse desenvolvimento de um conceito. Essas fontes históricas dizem para nós, né, essas fontes históricas e os lugares onde nós encontramos essas fontes históricas, que tanto as fontes quanto o local onde essas fontes se encontram, ou seja, o arquivo em si, são construções sociais. São construções sociais do presente, o que dá uma demonstração de que toda a história acaba sendo uma história contemporânea, posto que são as perguntas do nosso presente que são feitas ao passado. E a construção histórico-social de um arquivo é uma construção do presente. Por isso o arquivo ele é dinâmico. Por isso as fontes elas são dinâmicas, porque elas são ressignificadas. É justamente essa base semântica de que falava Koselleck que norteia a abordagem conceitual. Isso nos leva a pensar no lugar que o passado ocupa no presente. De que forma a dialética entre antigos e modernos ela está presente em qualquer época histórica que tenha abordado, que no nosso caso, posto que estudos culturais distintos, eles demonstram que essa dinâmica entre antigos e modernos dentro de uma obra, ela é bastante evidente. François Hartog já demonstrou isso de forma muito contundente. A ideia de melancolia, portanto, ela é relida de forma diferente em épocas distintas. E é isso que permite os aprofundamentos e a diversificação das abordagens que fazemos e das abordagens que estudamos. A observação do universo de sentido, onde as práticas de representação atuam, só é possível a partir de uma percepção dialética do contexto onde essas práticas de representação são produzidas. A minha pesquisa principal em história, ela diz respeito à ideia de melancolia na historiografia ensaística na América Latina entre o fim do século XIX e o início do século XX. Eu estabeleci, para tanto, alguns textos que eu considero que são representativos do ponto de vista hermenêutico desse universo contextual onde essas obras ensaísticas são produzidas. Então partimos de determinados pontos para perceber as redes que são formadas a partir desses pontos. Por exemplo, se concordamos com Eduardo Debes Valdez e Cláudia Wasserman a respeito de uma ideia de um pensamento arielista a nortear esse ensaísmo latino-americano no período referido. Essa ideia arielista ela teria seu surgimento na obra Ariel, de José Henrique Rodó, que é de 1900, mas elas se abriria um leque de possibilidades de ensaios com essa característica que nos levariam a pensar, por exemplo, em capítulos de história colonial de 1907, escrito por Capistrano de Abreu, em Pueblo Enfermo, de Alcides Arguedas, escrito em 1909, em Urupês, de Monteiro Lobato, que foi escrito em 1918, em Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira, de Paulo Prado, escrito em 1928, e isso para ficar só em algumas obras, porque nós teríamos aqui uma profusão delas. E que nos levaria também a uma profusão de significados e uma profusão de malhas de uma rede que se estende por diversos horizontes intelectuais. Compreender a intencionalidade, para citar Michel Baxandal, do uso da ideia de melancolia nessas obras é justamente o objetivo principal do meu trabalho. E, obviamente, na obra de Paulo Prado e na obra de Alcides Arguedas, onde eu fiz a minha pesquisa.
A minha incursão, particularmente, dirigiu-se às obras de Prado e de Arguedas. Eu busquei compreender a operacionalização do conceito de melancolia. Nesse momento, agora, eu penso na constituição de uma noção de rede intelectual. Quer dizer, como essas pessoas comunicavam-se através de sua obra, de seu ofício, através dessa configuração melancólica da interpretação histórica que constituíram. Em muitos momentos, nós podemos perceber e devemos nos referir a essas redes, tanto aquelas quanto as dos outros, quanto as que nós constituímos também, na forma do nosso trabalho, que nossas redes são produtos de redes anteriores. As próprias redes demonstram esse significado da releitura de antigos e modernos. Nós voltaremos a isso no segundo podcast. O que importa agora é, na verdade, percebermos que há também um conjunto de obras que selecionamos para abordar a ideia de melancolia, posto que fazer uma abordagem absolutamente desconexa e generalista não renderia talvez o resultado que esperamos. Então, portanto, para uma incursão nesse universo da ideia de melancolia, selecionei 3 obras principais. O Problema 30, O Homem de Gênio e a Melancolia, escrito no século IV a.C. por Aristóteles, o The Anatomy of Melancholy, de 1621, de Robert Burton, e Saturno e a Melancolia, de 1969, de Panofsky, Klibanski e Saxo. A partir daqui, o objetivo é articular essas obras com o contexto de sua produção. Melancolia e genialidade. A melancolia é uma condição existencial. Ela, de certa maneira, muito mais do que uma condição patológica, ela se manifesta com relação a um questionamento sobre a existência. É, portanto, um conceito filosófico. Um conceito filosófico bastante significativo no mundo antigo. Eurípides dizia: aquele a quem os deuses querem destruir, primeiro deixam-no louco. O nascimento da medicina na Grécia, no século V a.C., e a formação dos primeiros médicos na escola hipocrática, torna Hipócrates um ícone para esses estudos, posto que ele abordou esse tema. Nas escolas dedicadas a Esculápio, o deus da medicina e da cura, a teoria dos humores, ela prevaleceu, de certo modo, no Ocidente, praticamente até o início, até a metade, digamos assim, do período moderno. A teoria dos humores ela vai alcançar seu apogeu na obra de Galeno, séculos e séculos mais tarde, né, após Hipócrates. Mas em Hipócrates nós já podemos perceber que a teoria humoral, o que seria uma espécie de física, né, da biologia da época, ela estabelecia que nós poderíamos dividir, né, em 4 humores: sangue, linfa, bile amarela e bile negra, que correspondem a 4 temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Essa teoria, relacionada obviamente à cosmologia dos 4 elementos, aos 4 sentidos, às 4 estações e aos 4 principais órgãos conhecidos pela medicina grega: baço, fígado, cérebro e coração. Nós podemos observar aqui uma substituição do pensamento mítico pela biologia. Isso coaduna com a ideia filosófica, com o surgimento da filosofia, digamos assim, da filosofia racional socrática grega, que estabelece esse rompimento entre mito e razão. O pensamento hipocrático, a teoria moral, ela tem essa característica de se tornar, portanto, esse rompimento também do mito com a biologia. Hipócrates chamava a atenção que o quadro clínico da melancolia
É a aversão à comida, falta de ânimo, insônia, irritabilidade e inquietação. Se o medo e a tristeza duram muito tempo, tal estado é próprio da melancolia. Melancolia, portanto, é o desequilíbrio dos 4 humores. A melancolia, para Hipócrates, é uma doença. Ao contrário, em Aristóteles, vê-se a melancolia como uma condição existencial, não como uma doença. Isso fica evidente no problema 30, o homem de gênio e a melancolia, quando Aristóteles afirma que nem todo melancólico é um homem de gênio, mas todo homem de gênio é melancólico. Para Artaud, que escreveria mais tarde, ninguém alguma vez escreveu, pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou que não fosse literalmente para fugir do inferno. Isso, de certa maneira, concorda com o livro de Aristóteles, quando o próprio funda uma espécie de estudo médico-cultural da melancolia. Todos os melancólicos são, segundo Aristóteles, portanto, seres de exceção. E isso não por doença, mas por natureza. Aqui está a diferença de Hipócrates. Enquanto Hipócrates entendia uma condição patológica, manifesta da melancolia, Aristóteles observava a melancolia como uma condição existencial. A percepção de aceleradores sociais também não estava de fora dessa situação. E talvez por isso mesmo, Aristóteles implicava com essa condição existencial da melancolia, porque o próprio fator temporal, ele incidia sobre o indivíduo tomado pela bile negra. Isso nós podemos perceber desde o fenômeno Mega Alexandros, Alexandre o Grande, o discípulo mais ilustre de Aristóteles, até, por exemplo, a abordagem e a memória da grande peste de Atenas de 430 a.C., que alguns acreditam que foi febre tifoide, e que está muito bem descrita no História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Tucídides descreve isso com um certo pesar, porque ele era um grande admirador de Péricles, e Péricles ele morreu nessa peste. Aristóteles, esse horizonte contextual, não estava de fora das percepções de Aristóteles. Daí talvez Aristóteles tenha afastado essa ideia patológica. Não que ele tenha eliminado essa ideia. Aristóteles tinha uma formação suficiente para pensar nisso, e essa separação corpo e mente não era uma coisa tão... não era algo muito próprio desse pensamento, do pensamento grego, do pensamento hipocrático, do pensamento aristotélico. Na época moderna, isso teria um pouco de diferença na obra de Burton, que é o que veremos a seguir. A melancolia dissecada. O The Anatomy of Melancholy, de 1621, de Robert Burton, é uma espécie de dissecação mental do caráter melancólico. A condição de genialidade proposta por Aristóteles permanece na obra de Burton. Mas Burton acrescenta que a melancolia ela tem essa característica de genialidade para alguns melancólicos, não para todos, mas ela tem uma característica principal, que é a característica do contágio e disseminação numa conjuntura psíquica. Essa conjuntura psíquica pode ser, obviamente, influenciada por esses fatores impulsionadores sociais da melancolia. É o caso, por exemplo, da sífilis, que graçava no Ocidente, na Europa, nesse momento, e que Burton certamente tinha conhecimento. Dizia-se na Europa, uma noite com Vênus, uma vida com Mercúrio. Esse contexto epidêmico do século XVIII certamente leva a muitas conclusões fatalistas como as de Burton. A depressão econômica, as visões fantasiosas do novo mundo igualmente influenciavam nesse contexto. A vida, para Burton, era uma sucessão de prazer e dor. O sentido pedagógico da obra de Burton é tentar, primeiro, dissecar, como já dissemos, esse fenômeno melancólico, para depois oferecer uma solução, um tratamento para ele. Por isso ele assume essa característica patológica, mas vai mais além. Porque Burton reúne uma visão medieval da melancolia, os antigos, a melancolia como pecado, a assídia,
né, ou Mal dos Monges, mas também incluía uma visão racional, típica da modernidade, de uma terapêutica para a melancolia. E aí sim, nós temos essa relação de antigos e modernos na obra de Burton, dizendo que, na verdade, essa obra e a própria abordagem do conceito, ela já se modifica. Por quê? Porque Burton, ele era universalista. A sua ideia de melancolia, por exemplo, ele tratava da seguinte forma. Segundo Burton, tomem a melancolia no sentido que lhes agrade, própria ou impropriamente, passageira ou permanente, exata ou metaforicamente. Isso não muda nada. Não muda nada porque o indivíduo prossegue como melancólico. A melancolia prossegue como uma espécie também de pandemia causada pela ação da história sobre o homem. E Burton percebia isso muito bem. A iconologia da melancolia. A obra Saturno e a Melancolia dos warburgianos Panofsky, Klibanski e Saxo, ela se dirigiu no estudo da gravura emblemática de Dürer, Melancolia I, de 1514. Essa gravura, ela traz uma riqueza de representações, uma composição alegórica de tantas interpretações, de múltiplas interpretações, que chamou bastante a atenção dos warburgianos, dada a riqueza cultural que ela apresenta, as tradições culturais, as releituras da cultura que ela apresenta. É muito importante observar que no horizonte intelectual de Panofsky, de Saxo, de Klibanski, nós não podemos nunca desprezar que o ataque à cultura perpetrado pela ascensão do Terceiro Reich na Alemanha e a Segunda Guerra Mundial é evidente, é muito evidente, porque se pensarmos nos filósofos alemães desse momento, que buscaram uma crítica à cultura, lembramos de Adorno, que diz que após Auschwitz, toda cultura é uma forma de impostura. Toda cultura, portanto, ela é uma imposição. Toda cultura, portanto, ela é um mal-estar. Porque ela se impõe sobre o homem, porque ela oprime o homem. Saturno e a Melancolia é uma tentativa de responder a isso e dizer que a cultura também pode ser uma forma de salvação. Saturno e a Melancolia é uma obra escrita, produzida entre 1923 e 1969, dado todos os reveses políticos, econômicos e sociais que os warburgianos tiveram que enfrentar desde o momento em que decidiram compor essa obra até finalmente o seu lançamento em 1969. Saturno e a Melancolia, talvez ela tenha relação com a frase de Ítalo Calvino em 6 Propostas para o Próximo Milênio. É uma obra que caracteriza uma gravidade sem peso. A exploração do significado histórico, cultural, sob o método iconológico de Panofsky, um método hermenêutico, a iconologia de Panofsky é evidente na abordagem que fazem do Melancolia I de Dürer. O problema é que o contexto de mudanças do século XX, os 46 anos até a publicação do livro, que incluíram nesse período o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, é que criaram uma atmosfera para além da obra, uma lenda, na verdade, cuja história de sua produção resume o século XX. Há nessa obra uma retomada do espírito humanista que, na verdade, havia desaparecido na Europa naquele momento, ou que pelo menos era tratado como algo menor. A necessidade da ciência, a necessidade da cultura, a necessidade da arte se sobrepor ao autoritarismo que estabeleceu uma das piores atrocidades da história da humanidade. A obra tem um caráter pedagógico, portanto, de redenção europeia, como já apontou Sérgio Alcides, um texto clássico a esse respeito, publicado na revista Topoi. Uma possibilidade de redenção dos crimes cometidos contra a humanidade por uma Alemanha que acreditou em um mito chamado Hitler.
Existia, portanto, para os warburgianos, e tentaram demonstrar isso com Saturno e a Melancolia, uma cultura produzida por alemães a despeito da existência de um Führer. Saturno e a Melancolia de todas as três obras que falamos aqui, é delas talvez aquela que guarda a relação mais intrínseca com todos aqueles que têm alguma memória do século XX. Porque é uma obra onde o século XX, como eu já disse, encontra ali a sua síntese, tanto no seu caráter de produção, quanto no seu caráter textual, mas principalmente no seu caráter contextual. A Melancolia não deixa de ser uma genialidade, obviamente, mas ela é talvez o fruto de um tempo que é inexorável. Finalmente, se pensarmos em uma forma de costurar o que foi dito, nós poderíamos dizer que a melancolia implica em deslocamento temporal e espacial. Isso é certo, quando observamos o caso da nostalgia, por exemplo. O conceito de nostalgia ele é ressignificado. É um conceito de nostalgia quando se trata de uma poética barda da Península Ibérica, por exemplo, quando se produz o poema O Velho Cantar, Sua Idade Minha, Quando Vos Veria. Mas ele é ressignificado no século XIX, junto à asepsia daquele momento, após o nascimento do hospital, como bem chamou a atenção de Foucault. Nós temos as considerações sobre a nostalgia de Joaquim Manuel de Macedo, que já muda esse foco. A ideia de sua idade, como vai chamar Carolina Michaelis em A Saudade Portuguesa, sua idade tem uma relação com a poética barda da época de Dom Diniz. Saudade, essa mudança no ditongo, estabelece essa falta de saúde que a partir da metade do século XVIII e século XIX vão imprimir esse caráter, digamos, patológico a esse pensamento. Esse deslocamento do qual falamos, que a melancolia propõe, também pode ser metafórico, obviamente. De acordo com Jan Starobinski, em A Tinta da Melancolia, na verdade, a transformação da impossibilidade de viver em possibilidade de dizer. Num texto clássico, Luto e a Melancolia, Freud chama a atenção para a perda da catexia objetal a partir desse rompimento da energia psíquica com o seu objeto de prazer. Esse rompimento leva a dois caminhos. O primeiro, se o rompimento é total, é o caminho do luto. O segundo, se o rompimento é parcial, é o caminho da melancolia. Freud, ele trata a melancolia de forma patológica em Luto e a Melancolia, o que abre as portas para o pensamento da melancolia como depressão, uma ressignificação do século XX daquilo que de uma ideia existencial. No Mal-Estar da Civilização, que é de 1930, de Freud, essa concepção mudaria com o avanço de Freud sobre os estudos culturais. Mas ainda assim, ali estava configurado, ali estava narrado, que a dicotomia entre os impulsos pulsionais e a civilização é que provocavam o mal-estar. Na civilização, que provocariam a melancolia. A civilização oprime os impulsos e provoca o mal-estar no homem. A ascensão do Reich talvez esse estopim. O superego e o mal-estar estão totalmente vinculados a essa ideia da ascensão do Reich. Numa conclusão de Freud, ele vai dizer que os homens adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle que, com sua ajuda, não teriam dificuldade em se exterminarem uns aos outros até o último homem. A civilização está ameaçada pelo espírito de intolerância, segundo Freud. E justamente nós podemos observar que esse espírito de intolerância, em muitas épocas, ele ameaça qualquer projeto, qualquer processo civilizacional. Nas obras de Burton, de Aristóteles, dos warburgianos, podemos perceber isso, obviamente resguardando todas as proporções devidas ao tempo em que essas obras foram produzidas. Em tempos de crise, a melancolia volta. A ameaça à civilização, ela prossegue.
e as configurações narrativas de caráter melancólico são produzidas. Muito obrigado.